O momento em que abri a boca, soube que tinha cometido um erro. Não porque o que disse estivesse errado, não estava, mas porque o homem que me encarava do outro lado da longa mesa de carvalho não era do tipo que tolerava ser corrigido. Não num lugar como este. Não por alguém como eu. O Folguedo de Ferro era a taverna mais antiga da aldeia de Ashford, uma vila que se aninhava aos pés das montanhas Grey-Allee, como uma nódoa numa pele pálida, ignorada, desgastada e útil apenas quando os senhores de cima precisavam de algo de baixo. Trabalhava ali desde os meus 17 anos, carregando travessas de aves assadas e canecas de cerveja escura por um ar espesso de fumo, aprendendo quais as mesas que davam boas gorjetas e quais as que era melhor evitar depois da segunda rodada. Tinha agora 23 anos, e ainda não tinha aprendido a fechar a boca. O outono chegara cedo este ano. O frio esgueirava-se por todas as frestas nas paredes da taverna, e o fogo da lareira no centro da sala projetava sombras que se esticavam e dançavam como espíritos inquietos. O Folguedo de Ferro estava cheio esta noite. Mercadores da Estrada Leste, agricultores a celebrar o fim da colheita e 2 soldados com as capas cinzentas escuras da Guarda Real sentados perto da porta, os seus elmos pousados na mesa como cabeças decepadas. Estava a servir a mesa do canto mais afastado quando o Beta entrou. Soube o que ele era antes de ele o anunciar. Sabia-se sempre. Havia algo na forma como se moviam numa sala, como se o próprio ar lhes abrisse caminho, reorganizando-se sem ser pedido. Era alto e de ombros largos, com uma mandíbula esculpida em pedra e olhos escuros que varreram o espaço em 2 segundos, catalogando saídas e fraquezas com a facilidade do hábito. A sua túnica era bordada com o brasão do lobo prateado da Casa Varick, a Casa do Rei. Só isso bastou para que a sala ficasse em silêncio. O seu nome, aprenderia mais tarde, era Aldrich, Beta do Rei Ronin do Norte. Sentou-se na mesa central, aquela que mantínhamos livre para convidados importantes, coberta com um pano que fora lavado mais do que qualquer outra coisa naquele estabelecimento, e não esperou que o abordassem. Simplesmente olhou para cima e estalou os dedos. Eu já estava a atravessar a sala com a cerveja de outra pessoa, quando os seus olhos pousaram em mim. Tu, disse ele. Não uma pergunta, nem uma saudação, apenas uma designação. Coloquei a cerveja na mesa devida e virei-me. Estarei consigo em um momento, meu senhor. A sala não prendeu a respiração exatamente, mas mudou, sentiu. A quietude particular que se instala numa multidão quando sentem que algo vai correr mal. Os olhos de Aldrich estreitaram-se. Ele não era um homem habituado a ser feito esperar, nem que fosse por um segundo. Aproximei-me, enxugando as mãos no meu avental. O pano estava limpo o suficiente. Tinha-o mudado 2 vezes esta noite, mas estava gasto na bainha, e estar diante de um Beta da Casa do Rei fazia-me sentir cada defeito dele. Vinho, disse ele. O melhor que tens. Temos um bom vintage de Amora das pipas de Crestwood, disse eu. Chegou no mês passado. Também recomendaria... Ele não pediu recomendações. Já estava a fazer um gesto para alguém do outro lado da sala. Um dos seus homens, um soldado corpulento, com uma cicatriz a atravessar a sobrancelha esquerda, que fez um breve aceno. Traz o vinho e anda rápido. Fui à adega, recuperei a garrafa e voltei. Servi cuidadosamente, da maneira que Garrett, o dono da taverna, me tinha ensinado. Mãos firmes, sem pingos, o rótulo virado para o convidado. Aldrich levantou a taça, provou e pousou-a com um clique decisivo. Isto é imundície, disse ele. Pisquei os olhos. Meu senhor, esse é o nosso melhor. Estás a discutir comigo? A sala ficou ainda mais silenciosa. Até o fogo pareceu diminuir. É aqui que eu devia ter dito. Não, meu senhor. Perdoe-me. Trago outra coisa. Tinha dito essas palavras centenas de vezes. Viviam na minha boca como moedas antigas, gastas e prontas. Em vez disso, ouvi-me dizer, estou a dizer-lhe que é, de facto, o nosso melhor vintage. Se não agrada ao seu paladar, terei todo o gosto em trazer água ou talvez cidra quente, mas não lhe direi que é imundície quando não é. Silêncio, do tipo que ressoa. Aldrich pousou a taça muito devagar. Os seus olhos escuros moveram-se para mim com um peso que senti no peito. Não medo exatamente, mas reconhecimento.
O reconhecimento de alguém que acabara de entrar numa corrente da qual não podia nadar de volta. "Qual é o teu nome?" perguntou ele calmamente. "Millie", disse eu. Millie de Ashford. Ela mais alto em pé do que eu tinha calculado, e o brasão prateado no seu peito captava a luz do fogo. "Millie de Ashford", repetiu ele, como se estivesse a escrever o nome num lugar desagradável. "Acabaste de falar fora de hora a um beta da Guarda Real." "Falei com a verdade", disse eu. A minha voz não tremeu. Não sei como isso não é a mesma coisa. O que aconteceu a seguir foi muito rápido. A mão dele moveu-se para o cinto, não para uma arma, mas para as algemas de ferro que ali pendiam, as restrições usadas para deter aqueles que perturbavam a paz do rei. Antes que eu pudesse dar um passo atrás, ele trancou uma delas no meu pulso, fria e pesada como um veredicto. A sala irrompeu, não em protesto, mas em alarme. Cadeiras arrastaram-se. Alguém perto da lareira deixou cair uma taça. Garrett, atrás do balcão, ficou com a cor de cinza velho. Olhei para o anel de ferro no meu pulso. Não doía. Era, no entanto, humilhante de uma forma que se instalou profundamente. A humilhação particular de ser um exemplo numa sala cheia de gente que, de repente, encontrou outro lugar para olhar. "Vais esperar", disse Aldrich, "até eu decidir o que fazer contigo." Sentou-se de novo, pegou no seu vinho, bebeu. Fiquei ao lado da mesa, algemada e imóvel, enquanto a sala reconstruía cuidadosamente o seu barulho à minha volta, mais silenciosa do que antes, costurada com tensão. Alguém perto do fundo riu nervosamente e foi rapidamente silenciado. Fixei os olhos na parede do fundo. Havia uma rachadura no reboco ali, em forma vaga de um rio. Tinha olhado para ela 1000 vezes. Olhei para ela agora e respirei. A porta abriu-se. Não se abriu com força. Moveu-se como a maré se move, inevitável e silenciosa. Uma rajada de ar frio da montanha entrou primeiro, trazendo cheiro a pinho e distância e algo mais que não consegui nomear. Então os soldados perto da entrada ergueram-se tão rápido que o seu banco tombou para trás. E o som do seu estrondo no chão foi o único aviso que o resto da sala teve. Todas as pessoas no folguedo de ferro se levantaram. Virei-me. Ele encheu o batente da porta como uma tempestade enche um vale. Não porque fosse o homem mais corpulento da sala, embora fosse alto e construído com a densidade particular de alguém que passou a vida a carregar peso. Era outra coisa. Algo na quietude absoluta dele. A forma como se mantinha sem o encenar. Não usava coroa. A sua capa era escura e simples, mas os seus olhos, pálidos, da cor do gelo de rio no final do inverno, percorreram a sala com a autoridade silenciosa de alguém que nunca uma vez na vida precisou de se anunciar. Ronin do Norte. O seu olhar varreu a sala e parou. Parou em mim. Mais precisamente, parou na algema de ferro à volta do meu pulso e em Aldrich, que ainda não se tinha levantado. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente. Ronin não falou imediatamente. Essa era a coisa sobre ele. A coisa que eu viria a entender mais tarde, em pedaços, como aprender a forma de uma sala no escuro. Ele não era um homem que enchesse o silêncio com barulho. Deixava-o existir. Deixava-o pressionar contra as paredes e as pessoas dentro delas, até que cada alma no folguedo de ferro tivesse contado seus próprios batimentos cardíacos 2 vezes. Aldrich levantou-se. Finalmente. O arrastar da sua cadeira no chão de pedra foi obscenamente alto. "Meu rei", disse ele. A sua voz mudou. A autoridade particular que usava como armadura minutos atrás mudara para algo mais cauteloso. Não contava consigo até de manhã. "Evidentemente", disse Ronan. 2 palavras. Era tudo, mas pousaram com o peso de um martelo. Os seus olhos moveram-se de Aldrich para mim lentamente, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo, e tivesse simplesmente escolhido passar uma parte dele a olhar para uma rapariga de taverna algemada num avental gasto. Sente a inspeção como se sente uma corrente de ar frio, tudo de uma vez, em todo o lado. Não desviei o olhar. Não sei por quê. Talvez porque já tinha cometido todas as escolhas erradas disponíveis para mim esta noite, e o orgulho era a única coisa que me restava que não estivesse nas mãos de outra pessoa. "De quem foi a decisão?" perguntou Ronin. Ainda olhava para mim, mas a pergunta era dirigida a Aldrich.
Ela falou fora de hora. Meu rei contradisse-me em público. Eu perguntei de quem foi a decisão, não o motivo. A mandíbula de Aldrich apertou-se. Minha. Ronin não disse nada. Caminhou para a frente, não rapidamente, mas com uma direta que fez as pessoas darem-lhe passagem sem serem pedidas, e parou a poucos passos da mesa central. De mim, os seus olhos pálidos desceram para a algema de ferro, depois subiram para o meu rosto. O que disseste? Perguntou ele. Não a Aldrich. A mim. A pergunta apanhou-me de surpresa. Tinha esperado ser ignorada ou tratada na terceira pessoa, a forma como os poderosos falavam sobre criados como se fossem mobiliário capaz de erro, mas não de audição. Eu disse que o vinho era o nosso melhor vintage, disse eu. Ele chamou-lhe imundície. Eu disse que isso não era exato. Algo moveu-se na expressão de Ronin, demasiado breve e demasiado controlado para ser nomeado. E era? Perguntou ele. Pisquei os olhos. Meu rei, o vinho, era o seu melhor? Sim, disse eu. É. Virou-se para Aldrich. O olhar entre eles durou apenas um momento, mas carregava o peso comprimido de uma conversa mais longa. Uma construída em anos de proximidade e as tensões específicas que vivem dentro da lealdade. Remove-a, disse Ronin. Aldrich estendeu a mão e destrancou a algema do meu pulso. O ferro afastou-se e resistia ao impulso de esfregar a pele por baixo, embora já tivesse começado a ficar vermelha. O que aconteceu a seguir, não antecipei. Ronin voltou-se para mim e inclinou a cabeça, não profundamente, não a reverência de um suplicante, mas um reconhecimento deliberado e inconfundível, do tipo que um igual poderia oferecer a outro, o tipo que nenhum rei tinha a obrigação de oferecer a uma rapariga de taverna. E porque ele era o rei, a sala seguiu. Um por um, os soldados, os mercadores, até o velho Garrett atrás do balcão, com as mãos trêmulas. Curvaram-se, ou inclinaram-se, ou pressionaram os punhos contra o peito. Os dois guardas à porta permaneceram rígidos, com a mão direita sobre o coração. O folguedo de ferro, na sua totalidade, saudou-me. Fiquei muito quieta e não chorei, o que considerei um triunfo pessoal. Ronin sentou-se à mesa central, à mesa de Aldrich, e não disse mais nada sobre o incidente. Pediu comida, não vinho, e comeu com a economia de um homem habituado a que as refeições fossem interrupções em vez de prazeres. Os seus homens organizaram-se pela sala com a facilidade praticada de pessoas que tinham garantido um centenar de espaços desconhecidos. Voltei ao trabalho. O que mais ia fazer? Garrett agarrou-me o braço quando passei pelo balcão. O seu aperto gentil, mas urgente. Era um homem robusto com uma barba grisalha e olhos que tinham visto décadas suficientes para terem parado de se surpreender com a maioria das coisas. Esta noite, estavam muito arregalados. Millie, disse ele em voz baixa. Estás bem? Bem, disse eu. E querendo dizer isso, o que me surpreendeu também. Tu entendes o que acabou de acontecer? Fui algemada e depois desalgemada. O rei reconheceu-te. Ele disse que o vinho era bom. Isso é diferente. Garrett olhou para mim por um momento. Depois apertou os lábios na expressão que usava quando decidia que discutir comigo não valia as velas que queimaria. Continuei. A noite estendeu-se. A comitiva do rei ocupou o centro da sala, e os restantes convidados da taverna organizaram-se cuidadosamente à volta dessa gravidade, como objetos menores orbitam algo mais pesado. Movi-me entre as mesas com eficiência praticada, mantendo as canecas cheias e os pratos limpos. Estava a recolher uma pilha de tigelas vazias da mesa do fundo quando me apercebi de estar a ser observada. Já tinha sentido ter sido observada antes. A taverna atraía todos os tipos, e uma mulher que trabalhava sozinha aprendia rapidamente a rastrear essa sensação particular. Mas isto era diferente. Não era o olhar curioso ou o predatório. Era atento, medido. Olhei para cima. Ronin observava-me do outro lado da sala. Não fingia não estar a fazê-lo. Os seus olhos pálidos eram diretos e calmos. Uma taça segurada frouxamente numa mão, a sua postura a de um homem, no meio de um pensamento que não tinha resolvido ainda. Mentava o seu olhar por exatamente uma respiração. Depois peguei nas minhas tigelas e fui para a cozinha. Na cozinha, pousei as tigelas e pressionei ambas as mãos na bancada,
e respirei. Marin, a cozinheira, uma mulher corpulenta de 40 anos, com antebraços de ferreiro e uma voz de sino de igreja, olhou para mim por cima do vapor de uma panela. Estás corada, disse ela. Está quente aqui. Está sempre quente aqui. Tu não estás sempre corada. Ela mexeu na panela. Ouvi o que aconteceu. As notícias viajam rápido numa sala pequena. Viajam mais rápido quando a sala inteira fica em silêncio junta. Apontou-me a concha sem olhar. Devias ter mantido a boca fechada, Millie. Provavelmente tens razão. Tenho razão. Ela fez uma pausa. Mas eu também teria dito a mesma coisa. Ri. Um pequeno som surpreendido de mim. Pareceu estranho no meu peito, como algo a soltar-se que estivera apertado toda a noite. Marin não sorriu, mas os seus olhos sim. Volta lá para fora e para de olhar para o rei assim. Não estou a olhar para ele de forma alguma. Estás a olhar para ele como se ele fosse um problema que ainda não resolviste, disse ela. O que significa que já estás a pensar em resolvê-lo, o que é ou muito corajoso ou muito tolo. Essas não são mutuamente exclusivas, disse eu. Ela apontou a concha para a porta. A comitiva do rei ficou até o fogo arder baixo. Um por um, os outros convidados saíram até que o folguedo de ferro acolheu apenas os homens de Ronin. Garrett, meio adormecido atrás do balcão, e eu, a limpar as mesas no canto mais afastado. Aldrich não me tinha falado novamente. Sentava-se à beira da mesa do rei, com os braços cruzados e os olhos noutro lugar, a postura de um homem a remontar silenciosamente a sua dignidade. Não me sentia triunfante. Não havia satisfação em ter envergonhado alguém que ainda a qualquer momento podia tornar a minha vida consideravelmente pior. Estava a alcançar a última mesa para recolher uma caneca esquecida, quando uma voz disse: "Trabalhas até tarde." Endireitei-me, virei-me. Ronin estava a poucos metros de distância. Tinha saído da mesa silenciosamente. Não o tinha ouvido levantar-se. E agora, ele estava simplesmente ali, alto e quieto na luz baixa. A sua capa escura fazendo-o parte das sombras. Não me assustei. Tinha orgulho disso também. O trabalho não se faz sozinho, meu rei, disse eu. Não, concordou ele. Olhou à volta da sala, as velas apagadas, os bancos empilhados, o fumo a subir preguiçosamente da lareira moribunda. Há quanto tempo trabalhas aqui? 6 anos. Tempo longo, disse ele, para estar em algum lugar. Ou nada tempo de todo, dependendo de onde estiveste. Olhou para mim novamente com aquela qualidade particular de atenção que tinha notado antes. Não intrusivo, mas completo, como se estivesse a ouvir algo para além das palavras. Tu não tinhas medo dele, disse ele. Não era bem uma pergunta. Refleti. Tinha, disse eu. Simplesmente não via o ponto em mostrá-lo. Algo mudou na sua expressão então, subtil e breve, e quase como reconhecimento. Acenou com a cabeça uma vez. Depois virou-se e caminhou para a porta, puxando a capa sobre os ombros contra o frio que vinha com ela. No limiar, parou sem se virar. O vinho era bom, disse ele calmamente. Pelo que vale. Depois ele desapareceu, e o ar frio que entrou atrás dele cheirava a pinho e inverno, e algo que não consegui nomear mesmo depois da porta se fechar. Fiquei ali por um longo momento. Depois acabei de limpar a mesa. 3 dias passaram antes de o ver novamente. Nesse tempo, a aldeia de Ashford conseguiu discutir quase mais nada. Ouviu em todo lado. No poço de manhã, quando fui buscar água, no beco estreito atrás do folguedo de ferro, onde o peixeiro montava o seu carrinho, através da parede fina do quarto que alugava acima da loja do sapateiro na Rua 1000. As vozes soavam de forma diferente nas vilas pequenas. Dobravam à volta das esquinas e esgueiravam-se por baixo das portas. E o que carregavam agora era o meu nome, ligado à noite em que o rei fizera toda a taverna curvar-se. A maior parte do que as pessoas diziam não era cruel, mas era alto. E a altivez tem o seu próprio peso particular. A rapariga que falou com o Beta, Millie de Ashford, aquela que o rei reconheceu. Ouviste? Ela nem pestanejou quando ele a algemou. Eu pestanejei imenso. Queria dizer-lhes, só que não onde ninguém pudesse ver. Garrett chamou-me à sala dos fundos, na manhã do segundo dia. O pequeno escritório atrás da cozinha onde guardava os livros, e uma cadeira em que estava demasiado cansado para se sentar direito.
Olhou para mim através da mesa estreita, com a expressão de um homem que tinha algo a dizer e não tinha a certeza de que sairia certo. Eles vão ficar, disse ele. A comitiva do rei até ao fim da semana, pelo menos. Há uns assuntos com Lord Fenwick na propriedade na montanha. Disputas de fronteira ou cobranças de impostos, ou algo político que deixei de me importar há anos. Dobrou as mãos sobre a mesa. Eles reservaram quartos na casa Grevial, mas vão comer aqui. O rei pediu especificamente. Não disse nada. Millie, ouvi-te. O rei pediu especificamente esta taverna, repetiu ele mais devagar. Depois de tudo. Peguei num pano da beira da mesa e comecei a dobrá-lo. Não porque precisasse de ser dobrado, mas porque as minhas mãos precisavam de algo para fazer. Isso pode não significar nada, disse eu. Ele provavelmente queria comida familiar antes de uma semana de jantares nobres. Garrett observou-me a dobrar o pano. Pode não significar nada, concordou ele. Disse-o no tom de um homem que acreditava no oposto. Chegaram todas as noites por volta da 7ª badalada. Aldrich e 4 dos homens do rei, por vezes mais, ocupando as mesas centrais com a facilidade organizada de pessoas habituadas a ocupar espaços de forma eficiente, eram mais silenciosos do que eu esperava. Soldados bebiam muito e falavam alto, enchendo as salas com um tipo específico de performance. Estes homens bebiam moderadamente e falavam baixo, e quando riam, era breve e real. Ronin veio na 3ª noite. Soube antes de o ver, não por nada sobrenatural, apenas pela forma como a sala se reorganizou. O ligeiro endireitar de espinhas, a gestão cuidadosa do contacto visual, a respiração coletiva que uma sala dá quando algo significativo entra nela. Estava na mesa do fundo a explicar a um agricultor que tínhamos acabado os vegetais de raiz assados e a oferecer-lhe o guisado de cevada em vez disso. Mantive a minha atenção nele, na negociação de substituições, e não me virei. Ouvi a comitiva do rei instalar-se, ouvi a troca baixa de palavras entre Ronin e Aldrich, o tom a viajar sem o conteúdo. Terminei com o agricultor, recolhi a minha bandeja e fui para a cozinha. Marin olhou para mim quando entrei. Ele está aqui, disse ela. Sei que vieste à cozinha antes de ir para aquela mesa. Estou a devolver uma bandeja. Ela pegou na bandeja das minhas mãos, com grande deliberação. Bandeja devolvida, disse ela. Agora vai. Aproximei-me da mesa central com a mesma marcha que usava para todas as outras mesas. Medida, sem pressa, profissional. Tinha tomado uma decisão nos 2 passos entre a porta da cozinha e a sala principal. Trataria esta mesa como todas as outras. Nenhuma cautela a mais do que o necessário. Nenhuma dignidade a menos do que me era devida. Aldrich viu-me primeiro. A sua expressão era cuidadosamente neutra, o rosto de um homem que tinha decidido na privacidade da sua mente como iria lidar com esta situação e estava comprometido com ela. Ele não desviou o olhar. Nem eu. Chegamos a um acordo silencioso a meio caminho, do tipo que não requer palavras nem cerimônia. O guisado de hoje à noite, disse eu à mesa em geral, é de cordeiro e ervas de inverno. Temos também peixe de rio fumado, pão deste morning e o vinho de amora. Não enfatizei o último item. Não precisei. Senti Ronin levantar o olhar. O cordeiro? Disse ele. E o vinho? Perguntei eu. Uma pausa, algo nos seus olhos pálidos que podia ser divertimento. Silencioso e controlado. O vinho, disse ele. Anotei as ordens e avancei. Limpo, eficiente, nada notável. Mas à noite não permaneceu nada notável. Foi o homem de Ronan, aquele com a cicatriz na sobrancelha, cujo nome eu tinha aprendido ser Brennan, que a começou. Estava 2 canecas de cerveja e inclinado sobre a mesa, da maneira animada de alguém a contar uma história que acha genuinamente engraçada. Captei fragmentos enquanto passava. Algo sobre uma caçada, um cavalo, uma travessia de rio que correu mal. A Mesa riu. Até Aldrich, que eu não tinha visto sorrir antes, permitiu-se algo nessa direção. E então Ronan riu. Foi breve, baixo, mais um sopro do que um som, mas mudou inteiramente a sua face, soltou algo que era habitualmente contido, revelou uma versão diferente dele por baixo do peso do que ele era. Estava a passar com uma travessa, e vi-o,
e depois desviei rapidamente o olhar antes que alguém me notasse a notar. Voltei para a cozinha. "Para com isso!" disse Marin sem olhar para cima. "Não estou a fazer nada. Continuas a vir aqui a cada 10 minutos. Tenho coisas para levar lá para fora." "Tens uma coisa para levar lá para fora, e é o pão, e tens evitado isso por 20 minutos. Ela apontou. O pão estava na tábua atrás de mim. Peguei nele. "Ele é apenas um homem", disse Marin. "Ele é o rei." "Os homens tornam-se reis", disse ela. "Reis não deixam de ser homens." Virou-se da panela e olhou-me diretamente. O olhar que ela reservava para coisas que importavam. "Não te estou a dizer para seres tola, Millie. Estou a dizer-te para pareceres de ter tanto medo da tua própria cara quando olhas para ele." Não respondi. Levei o pão e voltei. Estava perto da hora de fechar quando reparei em Brennan. Ainda estava à mesa, mas o resto dos homens do rei tinham diminuído. 2 tinham voltado para a casa Graviali, e Aldrich tinha saído para apanhar ar. Brennan sentava-se sozinho à beira da mesa e reparei que a sua postura tinha mudado. A animação tinha desaparecido. Estava inclinado para a frente sobre ambos os cotovelos e a sua cor não estava boa. Atravessei até ele sem pensar muito nisso. "Estás bem?" perguntei calmamente. Ele levantou o olhar. Os seus olhos estavam vidrados e havia um leve brilho de suor nas suas têmporas. "Bem", disse ele. A palavra saiu ligeiramente mais devagar do que deveria. "Não estás", disse eu. Pousei a minha bandeja. "Comeste hoje à noite?" Uma pausa. "Não muito." "E já bebeste?" Contei as canecas perto dele. Mais do que é sensato de estômago vazio. Mantive a minha voz calma, não cruel. "Vem, vou arranjar-te pão e água e um lugar para sentar que não seja este banco." Ele piscou os olhos para mim. "És muito direta para uma rapariga de taverna", disse eu. "Sim, é um problema conhecido. Anda lá." Ajudei-o para o banco curto perto da porta da cozinha, levei pão e água fresca e sentei-me com ele por alguns minutos enquanto ele comia devagar, e a cor regressou ao seu rosto aos poucos. Estava quieto, depois grato, depois ligeiramente envergonhado da maneira de homens que foram cuidados inesperadamente. "Tinha uma irmã", disse ele do nada. "Ela costumava fazer isto, alimentar-me quando eu tinha sido um idiota." A sua voz estava mais suave do que eu a tinha ouvido. "Ela já se foi. Febre." 3 invernos passaram. "Lamento", disse eu, e querendo dizer isso, ele acenou com a cabeça, rasgou um pedaço de pão. Não disse mais nada por um tempo. Não me apercebi de Ronin estar na porta atrás de mim, até Brennan levantar o olhar e se endireitar, a sua postura a reassemblar-se em algo mais militar. Virei-me. Ronin estava na borda da passagem da cozinha, uma mão no batente da porta, a observar. Ele estava claramente ali há algum tempo. A sua expressão era indecifrável, mas não era cruel. Era a expressão de alguém a ver algo que não tinha esperado e que ainda estava no processo de decidir o que fazer com isso. Os nossos olhos encontraram-se. Levantei-me, alisando o meu avental. "Ele precisava de pão e água", disse eu. "Ele ficará bem." "Posso ver isso", disse Ronin. Brennan murmurou algo sobre a cerveja ser mais forte do que o anunciado. Ninguém abordou isto. O olhar de Ronin permaneceu em mim. Aquela qualidade de atenção que eu começava a reconhecer, a que não olhava através de ti, mas para ti, que era mais rara do que deveria ser. "Tu fazes isso muitas vezes?", perguntou ele. "Cuidar de pessoas que não são tua responsabilidade." "Toda a gente nesta sala é minha responsabilidade", disse eu. "É para isso que serve o trabalho." Ele ficou quieto por um momento. "Então qual é o teu apelido?" "Millie de Ashford." "É tudo? É tudo o que tenho." Disse que o meu pai era um mercador de tecidos viajante. Ele não ficou. Disse-o da maneira que sempre o dizia, claramente, sem desculpa, porque a verdade de uma coisa não mudava com a suavidade da sua entrega. Algo moveu-se na expressão de Ronin. Não pena. Teria fechado a porta à pena imediatamente. Algo mais próximo da compreensão. A compreensão silenciosa particular de alguém que também sabia o que era carregar a forma de uma ausência. Acenou com a cabeça uma vez. "Boa noite, Millie de Ashford", disse ele. Virou-se e caminhou de volta pela sala principal, e ouvi a porta pesada do folguedo de ferro fechar-se atrás dele. Um momento depois, Brennan ao meu lado soltou um longo suspiro. "Bem", disse ele, "come o teu pão." Eu disse-lhe,
A semana devia ter terminado ali. O assunto do rei com Lord Fenwick devia ter concluído. A comitiva do rei devia ter cavalgado para norte pela estrada da montanha, e Ashford devia ter expirado lentamente e voltado ao ritmo normal dos seus dias. Era assim que essas coisas funcionavam. Grandes homens passavam por pequenos lugares e deixavam apenas histórias para trás, do tipo que cresciam com cada inverno. Mas na quinta manhã, um mensageiro chegou ao folguedo de ferro antes mesmo de eu ter acabado de acender o fogo. Era jovem, ofegante e vestia o cinzento e prateado da casa Verick. Pediu Garrett. Encontrou-me em vez disso e entregou a sua mensagem com a rigidez formal de alguém que a tinha ensaiado a cavalo. A comitiva do rei estenderia a sua estadia. O assunto de Lord Fenwick tornou-se complicado. Um segundo senhor tinha sido convocado. Uma disputa de fronteira tornou-se algo maior, e as negociações exigiriam mais uma semana, no mínimo. Folguedo de ferro deveria continuar a servir à mesa do rei, e provisões adicionais seriam compradas da aldeia a preço justo. Depois de o mensageiro partir, fiquei na taverna vazia por um momento com uma vela acesa na mão e o ar frio da manhã ainda a assentar à minha volta. Mais uma semana. Toquei na marca vermelha no meu pulso, desvanecida agora, quase desaparecida, e pensei no que Marin tinha dito. Os homens tornam-se reis. Reis não deixam de ser homens. Coloquei a vela na madeira da lareira e observei o fogo a pegar. Brennan veio na tarde seguinte sozinho, o que era invulgar. Apareceu à porta da taverna nas horas tranquilas entre o meio-dia e o serviço da noite, quando o folguedo de ferro estava vazio, exceto por Marin na cozinha e o velho Garrett, algures nos seus livros. Estava firme nos pés e de olhos claros, o que notei com satisfação profissional. Queria agradecer-te, disse ele. Segurava o seu elmo debaixo de um braço e mantinha-se com o desconforto particular de um soldado num espaço civil. Toda aquela postura disciplinada de repente incerta sobre o que fazer consigo mesma pela noite passada. Não tinhas de o fazer. Era pão e água. Não faças disso uma saga. Ele sorriu com isso. Verdadeiro, largo e ligeiramente torto. Fazia-o parecer mais jovem. Soas como a minha irmã. Mencionaste-a, disse eu. Estava a limpar o balcão, mantendo as minhas mãos ocupadas como sempre fazia, em conversas que queriam tornar-se maiores do que eu estava pronta. Lamento nunca a ter conhecido. Ele ficou quieto por um momento, rodando o seu elmo nas mãos. Ela teria gostado de ti, disse ele. Ela não tinha muita paciência para cerimônias também. Sentou-se ao balcão, não com o direito de um homem do rei, mas com o cansaço simples de alguém que precisava de se sentar, e eu servi-lhe água sem ser pedida. Posso perguntar-te algo? Disse ele. Podes perguntar. Por que é que ficas aqui? Ele gesticulou vagamente para a taverna, o teto baixo com vigas, as paredes de pedra. És claramente. Ele parou. Reconsiderou a sua formulação. Poderias fazer outra coisa. Não és uma mulher que ficou sem opções. Considerei a pergunta seriamente porque merecia ser considerada seriamente. Eu conheço este lugar, disse eu finalmente. Sei quais os soalhos que rangem, quais as mesas que oscilam, quais os convidados que precisam de ser vigiados e quais os que apenas falam alto. Sei os sinais de Marin quando está de mau humor. Pousei o pano. Esse tipo de conhecimento é o seu próprio tipo de lar. Não é nada. Brennan olhou para mim por um longo momento. Não, concordou ele. Não é nada. Saiu uma hora depois e pensei que era o fim. Não foi. Nessa noite, Ronin veio mais cedo do que o habitual. O sol ainda não se tinha posto completamente, e a taverna estava apenas meio cheia, a luz dourada a entrar de lado pelas janelas altas e a capturar a poeira no ar. Veio sem a comitiva completa dos seus homens. Apenas 2 guardas, e Aldrich, que desenvolveram uma cortesia estudada para comigo, que eu respeitava precisamente porque podia ver o que lhe custava. Ronin sentou-se. Levei vinho sem ser pedida. Ele aceitou-o sem comentário. Mas hoje, algo estava diferente nele. A quietude era a mesma. Aquela qualidade de rocha que parecia estrutural, como se removê-la o faria colapsar de outra forma. Mas havia algo por baixo dela, uma tensão contida na mandíbula, uma linha tênue no canto dos seus olhos que não estivera lá no início da semana. Reparei porque tinha começado,
contra o meu melhor julgamento, a aprender a sua face. Não o abordei. Não era o meu lugar. Aceitei ordens, entreguei comida, movi-me pelo meu trabalho. Foi perto da 2ª hora quando Aldrich se levantou da mesa e veio ao balcão. Estava a repor canecas, e ele esperou até que eu olhasse para cima antes de falar. O rei gostaria de caminhar, disse ele. Há um assunto em que ele deseja pensar, e ele descobriu que caminhar ajuda no processo. Esperei, incerta sobre o que isto tinha a ver comigo. Ele perguntou se tu lhe mostrarias a aldeia. O tom de Aldrich era inteiramente uniforme, profissionalmente neutro. Se estiveres disposta, já passou as horas de maior movimento. Olhei para além dele para a mesa onde Ronin estava sentado com a sua taça frouxamente segurada e os seus olhos pálidos a olhar para o meio da distância. Tenho trabalho, disse eu. Acabarei isso. A voz de Garrett veio de trás. Ele tinha claramente estado a ouvir, o que não me surpreendeu nada. Apareceu na porta da cozinha com os braços cruzados e uma expressão de elaborada casualidade. Vai lá, Millie. Consigo gerir 1 hora. O ar da noite estava frio e claro. O tipo de frio que agudiza tudo. Bordas de telhados, sons de animais distantes, o cheiro a fumo de lenha e terra arada. A aldeia de Ashford, depois de escurecer, era mais silenciosa do que parecia. A maioria dos seus habitantes, sensatamente dentro de casa. Ronin caminhou ao meu lado sem os seus guardas. Tinha notado que eles se mantinham para trás à porta da taverna, perto o suficiente para intervir, longe o suficiente para fingir que não estavam lá. Um arranjo cuidadoso. Caminhamos em silêncio por um trecho. Tinha esperado que ele falasse. Ele tinha pedido isto, afinal, mas parecia contente simplesmente em movimento, mãos juntas atrás das costas, a olhar para a aldeia com a atenção focada que dava a tudo. Aldrich disse-me o que disseste, disse ele eventualmente a Brennan sobre conhecer um lugar. Lancei-lhe um olhar. Brennan tem uma boca grande para um soldado do rei. Ele respeita-te, disse Ronin. Ele fala de pessoas que respeita. Uma pausa. Ele não o faz muitas vezes. Passamos pela loja do sapateiro, escura agora, as persianas fechadas, e viramos para a viela estreita que corria ao lado do riacho do moinho. A água estava baixa para o outono, a escorrer sobre as pedras, com um som como uma conversa distante. Tens uma corte complicada, disse eu, antes de me conseguir impedir. Ronin olhou para mim de lado. O que te faz dizer isso? Aldrich, disse eu. Ele é leal a ti genuinamente, não apenas por obrigação, mas ele carrega algo pesado, como um homem que tomou uma decisão que não pode desfazer. Ele hesitou, e Brennan é o oposto. Ele sofre abertamente, o que deve criar fricção. Ronin ficou em silêncio por vários passos. Aprendeste tudo isso servindo-lhes vinho e pão, disse eu. E água e observando. Dei de ombros. Aprendes as pessoas rapidamente quando o teu sustento depende de as ler corretamente. Ele ficou em silêncio por mais tempo desta vez. O riacho do moinho corria ao nosso lado, e em algum lugar acima, um pássaro noturno chamou uma vez e calou-se. Aldrich tomou uma decisão, disse Ronin finalmente. Há anos, uma batalha, uma escolha que salvou a minha vida e custou a de outro homem. A sua voz estava calma. A calma de algo contado após longa prática, gasto. Ele nunca se perdoou. Eu disse-lhe que não há nada a perdoar. Ele não acredita em mim. Talvez ele não precise que tu o perdoes, disse eu cuidadosamente. Talvez ele precise de encontrar uma forma de o carregar de outra maneira. São coisas separadas. Ronan parou de andar. Parei também, um passo à frente, e virei-me para olhar para ele. Ele estava a observar-me com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não a atenção controlada de um rei a avaliar uma situação, mas algo mais destemido. Algo que parecia na escuridão azul da noite de outono quase como surpresa. Tu dizes o que pensas, disse ele. É um problema conhecido, disse eu. Já estabelecemos isto. Algo cruzou a sua face, quente e breve, como luz de fogo através de uma fresta de persiana. Não exatamente um sorriso, mas perto. Perto o suficiente para que o sentisse pousar em algum lugar sob as minhas costelas e ficar lá. A minha mãe era assim, disse ele. Disse-o calmamente, não exatamente com tristeza, mas com a ternura de algo cuidadosamente preservado. Ela costumava dizer ao meu pai coisas que ninguém mais lhe dizia.
Ele era um homem difícil. Ela era a única pessoa que ele realmente ouvia. O que lhe aconteceu? Perguntei então imediatamente. Perdoa-me, essa não é a minha pergunta a fazer. Não, disse ele. Está tudo bem. Começou a andar novamente e eu caí no passo ao seu lado. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Febre num inverno mau. Uma pausa. A corte foi diferente depois, mais silenciosa, nem sempre de uma boa maneira. Pensei na irmã de Brennan, na febre e no inverno, e na forma específica de perdas que vinham silenciosamente no frio. Lamento, disse eu. Ela parece alguém que vale a pena conhecer. Ela era, disse ele simplesmente. Completamente. Caminhamos o resto da viela em silêncio. E o silêncio entre nós foi de um tipo diferente do primeiro. Não vazio, mas cheio. O tipo de silêncio que se forma entre pessoas que disseram algo verdadeiro umas às outras e o estão a deixar assentar. No final da viela, onde a estrada voltava para o folguedo de ferro, ele parou novamente. Vou partir no final da semana, disse ele. O assunto Fenwick está quase resolvido. Presume, disse eu. Ele virou-se para me encarar. Na escuridão, os seus olhos pálidos captaram o pouco luar que havia, e eram muito diretos. Eu não sei o que é isto, disse ele. E eu não sou um homem que diz coisas que não quer dizer, por isso não direi mais do que isso, mas quero que saibas. Ele parou. Algo moveu-se na sua face, aquela gestão cuidadosa de um homem não habituado à incerteza. Fico feliz que o vinho tenha sido bom. Olhei fixamente para ele. Depois entendi. Não se tratava do vinho. Não se tratava do vinho há vários dias agora. Eu também, disse eu. Acenou com a cabeça uma vez, virou-se e caminhou de volta para a taverna. Fiquei no final da viela por um momento, a ouvir o riacho do moinho, a sentir o ar frio no meu rosto e a estranha pressão quente de algo que não tinha nome a pressionar gentilmente contra o meu peito. Depois seguiu. Partiu numa sexta-feira. Soube antes que alguém me dissesse. A manhã chegou cinzenta e calma, o tipo de manhã que parece uma expiração. E quando fui buscar água ao poço, ouvi o som distante de cavalos a serem preparados na casa Greyvale, cascos em pedra, o tilintar de arreios, os comandos baixos de homens a organizar a partida. O som carregava-se estranhamente em Ashford quando o ar estava frio e sem vento. Carregava tudo até ti, quer quisesses ou não. Fui ao folguedo de ferro e comecei o trabalho da manhã. Garrett não mencionou a partida. Marin não disse nada, o que era o seu próprio tipo de comentário. Ela costumava encher a cozinha de barulho desde que o primeiro fogo fosse aceso. Hoje trabalhou em silêncio, as suas mãos largas movendo-se por tarefas familiares, com uma deliberação que me dizia que ela estava a pensar em algo que tinha decidido não dizer. Deixei-a não dizer. Acendi os fogos da lareira, empilhei as canecas, limpei as mesas, verifiquei a adega, todas as coisas normais. O trabalho que não mudava, independentemente do que mais estivesse a acontecer, o trabalho que me tinha mantido firme durante 6 anos, e continuaria a fazê-lo. A comitiva do rei não veio para o pequeno almoço. Não o tinha esperado. Mas à terceira badalada da manhã, quando a taverna estava vazia e os fogos tinham assentado no seu ritmo, a porta abriu-se e Brennan entrou. Estava com equipamento de viagem completo, capa, mochila, o elmo com que parecia sempre ligeiramente incerto o que fazer. Olhou à volta da sala vazia, encontrou-me atrás do balcão e atravessou até mim com a sua combinação particular de propósito de soldado e constrangimento humano. Estamos a partir dentro de 1 hora, disse ele. Eu sei, disse eu. Estradas seguras, Brennan. Pousou algo no balcão. Um pequeno objeto, um lobo esculpido não maior que o meu polegar, gasto liso com o manuseio. A madeira cinzenta era antiga, o detalhe ainda afiado. Um lobo sentado, cabeça erguida, calmo em vez de ameaçador. A minha irmã esculpiu-o, disse ele. Ela fez 2, eu tenho o outro. Ela disse que um devia ir para um lugar onde seria bem cuidado. Ele encontrou os meus olhos brevemente, e depois olhou para a escultura. Gostaria que ficasse aqui, se tudo bem contigo. Olhei para o pequeno lobo por um longo momento. Será bem cuidado. Ele acenou com a cabeça. A sua garganta moveu-se. És uma boa pessoa, Millie de Ashford, disse ele. Isso não é uma coisa comum. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Pegou no seu elmo e... O vinho era realmente muito bom. Ri,
aquele som surpreendido novamente. O que vinha de algum lugar genuíno. Ele sorriu o seu sorriso largo e torto e caminhou para a porta. No limiar. Parou como as pessoas faziam nesta porta e disse sem se virar: ele vai voltar. Sabes, ele ainda não sabe, mas vai. Depois ele desapareceu e a porta fechou-se e a taverna ficou silenciosa. Peguei no pequeno lobo esculpido e coloquei-o na prateleira acima do balcão, entre a vela mais alta e o canto onde a parede encontrava a viga. Dei um passo atrás e olhei para ele ali. Parecia improvavelmente que pertencesse. Não fui vê-los partir. Tinha decidido isso deliberadamente, da forma como se tomam decisões que custam algo, com o pleno conhecimento do que custam e uma razão clara para pagar de qualquer forma. Vê-lo partir de imediato não mudaria nada, e havia trabalho a fazer. Por isso, estava na adega a contar as garrafas restantes de amora, quando Marin chamou pela escada que alguém estava à porta a perguntar por mim. A sua voz tinha uma qualidade particular, uma neutralidade cuidadosa que significava o oposto. Subi da adega com uma garrafa em cada mão e parei. Ronin estava na entrada da taverna. Estava com equipamento de viagem completo, capa escura, luvas de equitação enfiadas no cinto, a autoridade composta de um homem pronto para se mover, mas estava parado. Claramente tinha pedido a Marin para me chamar em vez de partir, o que significava que tinha tomado a decisão de estar aqui, que podia facilmente ter desfeito. Pousei as garrafas na mesa mais próxima. Olhámo-nos um ao outro através da sala vazia por um momento. E nesse momento, eu estava ciente de tudo. O ranger das paredes a assentarem, o silvo do fogo, o cheiro a fumo de lenha e pinho que vinha da sua capa, a qualidade particular da luz da manhã a entrar pelas janelas altas. Estava a Idrisvalo na memória sem querer, o que me dizia algo sobre o que já sabia. Queria dizer adeus, disse ele, apropriadamente. Poderias ter enviado uma mensagem. Através de Aldrich, disse eu. Podia ter, concordou ele. Ele foi muito direto quanto a isso. Nenhuma pretensão de que tivesse sido mais simples vir pessoalmente. Nenhuma desculpa disfarçada de praticidade. Apenas o reconhecimento de uma escolha feita e assumida. Mas eu não queria. Atravessei a sala lentamente, parando a poucos metros dele, perto o suficiente para falar calmamente, longe o suficiente para ser sensata. Vais voltar a Ashford? Perguntei eu. Não sei, disse ele, o que significava que ele ainda era o tipo de homem que não dizia coisas das quais não pudesse defender. O norte é grande. Há sempre razões para estar em outro lugar. Isso é verdade de todo lado, disse eu. Sim, disse ele. É. Estendeu a mão para dentro da capa e tirou algo dobrado, um pequeno pedaço de pano selado com o lobo cinzento da casa Verick. Ele estendeu-o. Isto eu concede a ti, e a este estabelecimento a proteção formal da coroa, disse ele. Nenhum nobre ou soldado pode impor impostos, exigir serviços ou tomar medidas contra qualquer pessoa ou propriedade aqui, sem sanção real direta. O seu tom tinha a clareza praticada de palavras oficiais, mas os seus olhos não eram oficiais. Também significa que se alguma vez precisares de alguma coisa ou quiseres enviar uma mensagem, ele parou. A coroa tem ouvidos em todo o lado. Peguei no pano dobrado. Era mais pesado do que parecia. Não preciso de proteção, disse eu, mas não o devolvi. Não, disse ele. Tu não precisas. O canto da sua boca moveu-se, aquele quase sorriso que eu tinha catalogado sem querer. Pensa nisso como a coroa a precisar de saber que ainda existem pessoas no seu reino que dirão uma coisa verdadeira a uma face poderosa. Segurei o pano nas duas mãos e olhei para ele. Realmente olhei, da maneira que não me tinha deixado fazer muitas vezes nesta última semana, com atenção total e sem gestão da evidência. Ele olhou de volta. Ronan, disse eu, o seu nome, sem título, apenas o nome, o que era ou corajoso ou imprudente, e provavelmente ambos. Qualquer que seja isto, seja o que for que tenha sido esta semana, quero que saibas que não me arrependo de nada. Algo na sua face mudou. Abriu-se, era a palavra, como uma janela numa sala que tinha estado fechada há muito tempo. Nem eu, disse ele calmamente, completamente. Estendeu a mão e pegou na minha, não com posse, mas com uma gentileza que lhe custou algo, eu podia dizer.
O seu polegar passou uma vez sobre os meus nós dos dedos, sobre o pulso que usara a algema de ferro, e ficou lá por um fôlego. Apenas um fôlego. Depois soltou a minha mão, inclinou a cabeça. Aquele reconhecimento deliberado, aquele que me dera na primeira noite, aquele que fizera toda a sala curvar-se e virar para a porta. Adeus, Millie de Ashford, disse ele. Estradas seguras, disse eu. Meu rei. Ele partiu. A porta fechou-se. O ar frio entrou e depois assentou. Fiquei no meio do folguedo de ferro, com o selo da coroa nas minhas mãos, e o fogo às minhas costas, e o pequeno lobo esculpido a observar da prateleira acima do balcão. O inverno chegou cedo a Ashford naquele ano. Quando a primeira neve caiu nos picos Greyvale, o folguedo de ferro tornou-se algo ligeiramente diferente do que era antes. Não de uma forma que se pudesse medir com uma régua de carpinteiro, mas diferente, no entanto. O selo de proteção acima da porta significava que os soldados trimestrais pararam as suas exigências informais do estoque da adega de Garrett. A aldeia sabia disso, e algo na ordem social de Ashford ajustou-se silenciosamente, como o gelo se ajusta em torno de uma pedra fixa. Garrett contratou um segundo ajudante de cozinha. Marin treinou-a com terrível rigor. O lobo esculpido de Brennan observou tudo isso da sua prateleira. E eu fiquei. Ia sempre ficar. Sabia isso agora, da forma clara como se sabe das coisas quando já não são perguntas. Não porque não tivesse outras opções, mas porque finalmente e completamente compreendi o que tinha dito a Brennan naquela tarde tranquila. Conhecer um lugar, conhecer os seus rangidos, e as suas correntes de ar frio, e as suas pessoas, isso era o seu próprio tipo de lar, o seu próprio tipo de suficiente. Mas eu também sabia outra coisa agora. 6 semanas depois de Ronin partir, um mensageiro real chegou ao folguedo de ferro. Era jovem, formal e ligeiramente ofegante da estrada da montanha. Carregava uma carta selada com cera cinzenta e o lobo da casa Varick, endereçada numa caligrafia precisa e sem pressa. O assunto das estradas comerciais do norte foi resolvido em favor de Ashford. As portagens excessivas de Lord Fenwick são levantadas, efetivas imediatamente. A aldeia pode esperar uma redução nos impostos de inverno também. Confio que o fornecimento de amora se manteve. Li-a 2 vezes, dobrei-a, coloquei-a ao lado do lobo esculpido na prateleira. Homens apareceram ao meu ombro, leram-na por cima do meu braço sem desculpa e voltaram para a cozinha sem uma palavra. Mas ouvia um momento depois, a cantar baixinho para si mesma, como ela fazia quando algo tinha corrido bem. 3 meses depois disso, uma segunda carta chegou. Esta era mais longa. Era sobre as estradas comerciais do norte, e depois sobre um desacordo entre 2 lordes menores, perto da fronteira Greyvale. E depois, no final, após todos os assuntos oficiais, era sobre uma pergunta em que ele tinha pensado desde que deixou Ashford, se era possível conhecer um lugar tão bem que se tornava inseparável de quem eras, se isso era um tipo de força que ele tinha vindo a subvalorizar. Eu escrevi de volta. Levou-me 4 rascunhos e muita luz de vela de Marine, e no final foram 3 parágrafos. Diretos, honestos, imperfeitos, meus. Ele escreveu novamente dentro do mês. Continuou assim durante o inverno e a primavera. Cartas, cada uma um pouco mais longa, cada uma um pouco menos formal nas bordas, como uma porta a ser aberta em incrementos. Ele escreveu sobre a corte, os conselhos, o peso de decisões tomadas para milhares de pessoas de uma só vez. Eu escrevi sobre o folguedo de ferro, sobre um convidado difícil, e como eu o tinha lidado, sobre uma noite em que o riacho do moinho transbordou e metade da aldeia trabalhou até ao amanhecer para segurar a água. Ele fez perguntas, boas, específicas e genuínas, do tipo que exigia respostas reais. Dei-lhe respostas reais. No início do verão, quando os picos Greyvale finalmente derreteram a sua neve e a estrada da montanha se abriu completamente, Ronin regressou a Ashford. Veio silenciosamente. Apenas 2 guardas, sem cerimônia. Entrou no folguedo de ferro numa terça-feira à noite, quando a sala estava 3/4 cheia e o fogo a ir bem. E eu estava a carregar uma travessa de cordeiro assado para a mesa do fundo. Viu na porta. Terminei de entregar a travessa. Depois atravessei a sala,
Parei diante dele e disse: A Amora aguentou. Ele olhou para mim com aqueles olhos pálidos do rio de inverno e disse: Eu esperava que sim. E então, porque ele era o rei e a sala estava a assistir, e porque ele tinha tomado a decisão de estar aqui, que podia facilmente ter desfeito e tinha-o feito de qualquer forma, ele pegou na minha mão à frente de todos e segurou-a. O folguedo de ferro ficou em silêncio. E então, um por um, como tinham feito outrora, os soldados, os mercadores, os agricultores, o velho Garrett atrás do seu balcão, Marin na porta da cozinha com farinha ainda nas mãos. Curvaram-se. Não ao rei, a nós. Não chorei. Tinha muito orgulho disso. Aldrich, parado à porta, encontrou os meus olhos através da sala e deu o mais pequeno e deliberado aceno que alguma vez tinha recebido de alguém. Era um pedido de desculpas, um reconhecimento, uma porta silenciosamente fechada e devidamente trancada. Acenei de volta. Caçamo-nos no outono, quando os picos Greyvale ficaram dourados e o ar cheirava a colheita e geada. Não foi uma cerimônia grandiosa. Ou melhor, foi grandiosa para os padrões dos reis, com o grande salão do Reino do Norte, cheio de nobres e estandartes, e luz de velas suficiente para fazer as pedras brilhar. Mas a parte de que me lembro foi a parte que veio depois, quando o salão se esvaziou e Ronin e eu estávamos na janela alta a olhar para as montanhas escuras juntos. Tu não tens medo, disse ele. Não é uma pergunta. Tenho medo de muitas coisas, disse eu. Simplesmente não vejo o ponto em mostrá-lo. Ele virou-se para me olhar com aquela expressão que eu tinha visto pela primeira vez na porta da taverna. Aquela aberta, a real, a versão do seu rosto que lhe custava algo e que de qualquer forma dava. Eu sei, disse ele. Esse é exatamente o ponto. Brennan serviu de testemunha no casamento, o que fez com a sua habitual combinação de formalidade militar e emoção mal contida. Chorou brevemente na troca de votos e depois compôs-se com grande velocidade e passou o resto da noite a fingir que não tinha acontecido. Marin veio para o norte para a ocasião. Avaliou as cozinhas do castelo com rigor profissional, fez 3 sugestões que foram imediatamente adotadas e disse-me antes de ir embora que eu tinha feito bem para uma rapariga que não conseguia fechar a boca. Ou disse-lhe que era a coisa mais gentil que ela alguma vez me tinha dito. Ela disse-me para não insistir. Garrett reformou-se na primavera seguinte, passando o folguedo de ferro ao seu sobrinho, um jovem decente que mantinha o fogo bem e nunca uma vez chamou aos vinhos de Amora. A proteção real da taverna permaneceu acima da porta. Permanece lá ainda. O pequeno lobo esculpido ficou na prateleira acima do balcão em Ashford, onde Brennan o colocara. Algumas coisas pertencem onde foram postas. Penso na noite da álgema de ferro às vezes. O seu peso frio. O silêncio particular que se seguiu ao erro que eu tinha cometido, ao dizer uma coisa verdadeira a uma face errada, ou ao que pensei ser a face errada. Não fui corajosa. Quero ser clara sobre isso. Fui teimosa e assustada, e demasiado honesta para o meu próprio bem. E tive 6 anos de conhecer um lugar tão bem que parei de ter medo do que ele pensava de mim. Isso não é bravura, mas talvez seja algo perto disso. Talvez a diferença entre bravura e teimosia só seja aparente em retrospectiva, só visível depois de veres no que a teimosia cresceu, o que abriu, o que se recusou a deixar fechar. Sei no que a minha cresceu. Olho para ela todos os dias.